Porque eu preciso de um tema para constelar, porque eu preciso de um tema para fazer regressão. Eu quero entender isso, Katê. Vamos falar sobre isso agora. Você imagina que nós passamos uma vida inteira fazendo terapia e vamos morrer sem ter trabalhado tudo que tem que trabalhar? Toda semana acontece uma coisa nova, a gente se sente de uma maneira diferente. Ah, mas a minha família é a mesma, é a mesma. Só que as nuances que são mostradas numa constelação são diferentes. Você não vai constelar uma vez na vida e para nunca mais. Você vai, à medida em que for aparecendo problemas, você vem constelar. Do mesmo modo que você não vai constelar assim, eu vim constelar porque eu constelo uma vez por ano e eu quero constelar para olhar o meu campo. Se alguém te vender esse serviço, tome cuidado. Porque a gente precisa de um tema, porque a gente precisa ter o terapeuta, ele precisa ter um foco por onde ele vai entrar. Quando você chega com um tema, muitas vezes, mas eu queria trabalhar o financeiro e o amoroso. Muitas vezes eles estão ligados na mesma dinâmica. Então, o campo vai mostrar. É uma promessa? Não. Pode ser que você venha trabalhar o seu campo financeiro e só apareça ligações aqui com o financeiro. Mas pode ser que eu perceba que do mesmo lugar que vem a falta de prosperidade financeira, vem a falta de prosperidade do casal. Mas eu preciso de um tema, sim. Eu preciso de uma queixa. Se você me busca porque você tem uma dor. Você não vai me buscar porque está tudo bem. Isso não quer dizer que a gente não tem que fazer terapia quando está tudo bem. É muito pior você deixar para fazer terapia quando as coisas estão borbulhando. Porque aí você fica que nem aquele urso que rouba mel lá no desenho do Pica-Pau, que prende a mão no pote, correndo de um lado para o outro, sem saída, porque você quer uma saída muito rápido. Mas na constelação a gente vem com uma dor. Katê, eu vou dar exemplos de temas, tá? Katê, eu tô num relacionamento onde eu sou a amante. Katê, eu sou sugar daddy. Katê, eu sou o GP. Eu quero sair dessa vida. Olha, Katê, eu sofri. Na minha infância aconteceu isso várias vezes e eu só me relaciono com pessoas que de mim, psicológica ou fisicamente. Katê, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica. Ou eu não ganho dinheiro, ou eu não paro emprego, ou eu sou demitida. Você não pode ter a vida perfeita. Quando a pessoa vem para mim com a vida perfeita, eu já sei que ela é narcisista. Eu não vou falar isso para ela, eu vou fazer a constelação dela e ela vai receber a solução do jeito que ela entender que vai receber, porque eu não tenho como mudar isso, né? Não sou eu que vou mudar ela. Nem ninguém. Por que na regressão também precisa de um tema? Porque a gente tem várias encarnações, centenas e centenas de encarnação. Estamos aqui nesse planeta, sei lá quantos mil anos. A gente já morou em tudo que é lugar no Egito, a gente já viveu com dinossauro, em tudo que é lugar. Eu não quero levar você para uma vida para você sanar a sua curiosidade de que em outra vida o seu amante foi o seu pai e por isso que nessa vida vocês vieram como amante. Isso daí é historinha. É uma historinha que você conta para se convencer a ficar naquela relação. Katê, quer dizer que isso não pode ser? Pode ser. Pode ser. Normalmente as pessoas que a gente convive são as pessoas mais desafiadoras, estão dentro da nossa casa exatamente porque bonzinho a gente não foi com eles, né? Senão a gente não precisava mais conviver, a conta estava paga. Mas para que saber disso? O que eu vejo muito em consultório é quando pessoas estão em relações que não... Por vários motivos, tá? Em relações que não vão ter êxito, em relações onde ela acha que uma hora vai ter êxito, uma hora vai dar certo, ela está investindo energia, tempo dela, o foco dela naquela relação, seja numa triangulação, seja num relacionamento abusivo, seja num relacionamento onde a pessoa fica dando ghost nela e volta, dá ghost e volta. Não importa, a pessoa se conta uma história para ela justificando o outro. Então, assim, já aconteceu comigo, tá? Eu fiquei 5 anos numa relação
que o cara só ficava comigo quando ele queria, quando ele tinha tomado um pé, quando estava se separando, só nessas horas, 5 anos. Dos meus 20 aos 25, eu estive à disposição dessa pessoa. Como era a época que eu fazia psicologia, eu queria analisar ele, porque ele tinha problema com a mãe, e no inconsciente dele, ele gostava de mim, mas ele tinha dificuldade de entrega. Hoje, eu tenho dó dele, de pensar o quanto que encheu o saco desse cara. A gente mandava mensagem, você ligava para uma pessoa e mandava a pessoa colocar uma música e uma mensagem para outra pessoa. A gente fazia isso no aniversário do pai, no dia dos pais, no dia dos namorados, era normal. Você pagava alguém para mandar uma mensagem. Eu pagava toda hora. Solange. Eu lembro do nome. Ele tinha parte dele de responsabilidade, 50% dele de responsabilidade? Tinha, porque me deixava no vácuo e eu criava esperança. Mas com a maturidade que eu tenho hoje, eu ia no primeiro vácuo, eu ia entender que a pessoa não quer. Só que quando a gente está dentro da situação, hoje eu estou fora, eu olho por outro ângulo. E eu tenho a maturidade de uma mulher de 50 anos, que já teve algumas relações. Mas a pessoa, quando está dentro, principalmente de amores platônicos, a pessoa ela não percebe a realidade. Eu conheci uma mulher que ela se contava uma história. Ela era secretária, acho que eu já contei essa história outras vezes. Ela era secretária de um alto executivo há, 15 anos. E ela se contava uma história, ela era loucamente apaixonada por ele, platonicamente, e ela se contava uma história que, na verdade, ele era apaixonado por ela também, mas para não perder a secretária boa que ela era, eficiente, ele não se declarava para ela. E aí ela ficava procurando em falas, em pequenos... O cara deu flores, buquê de flores para ela no dia da secretária. Por trás daquelas flores tinha uma intenção. Então, a pessoa, quando ela está no amor platônico, Platão, ela está enxergando coisas que não existem, porque ela precisa contar aquela história para ela, tá? Isso chama sentimento secundário. A gente conta essa história para a gente em várias situações. A gente conta história para a gente se convencer que a gente não tem culpa, a gente conta história para se convencer que a gente não tem remorso, a gente conta história para um monte de coisa. Só que com meus 30 anos de experiência, eu percebo que essas pessoas que estão em situações de relacionamentos, seja nessa situação platônica, seja numa triangulação, não importa, seja um ficante que nunca vira namorado, essas pessoas, elas não estão enxergando o que está acontecendo dentro delas, com elas, que ganhos secundários que elas têm de se manter nessas relações. Em relações com pessoas que não estão afetivamente disponíveis para ela. Por isso eu preciso de um tema, porque assim, o tema nunca é o tema. Aqui é para bugar, né? O tema nunca é o tema, nem da constelação e nem da regressão. Mas o tema é a porta de entrada, onde eu vou entrar na anamnese em você. Você vai vir com uma queixa, porque senão eu vou ficar... Olha, só para você ter uma ideia... Um psicólogo, numa terapia tradicional, ele passa as 4 primeiras sessões só para montar o prontuário do paciente, para ele ter uma história de vida, uma cronologia da história de vida. Normalmente, na primeira sessão, ele deixa o paciente falar, para o paciente baixar a ansiedade, e na segunda, terceira e quarta, ele vai fazendo a anamnese. Pergunta, é assim que a gente aprende na faculdade, tá? Como que numa sessão de 1h30 de constelação e de 2 horas de regressão, eu vou fazer uma anamnese todinha da sua vida por todos os ângulos? Eu vou dirigir a anamnese buscando links com relação ao tema que você trouxe. Vamos falar de regressão? Por que eu peço para a pessoa vir fazer regressão comigo só quando tiver constelado? Há um tempo atrás... Eu só fazia a regressão dentro da terapia. Eu só fazia regressão com quem fazia terapia comigo. Eu nunca fazia uma regressão numa primeira sessão. A minha formação de regressão durou 1 ano e meio. Eu não fiz um cursinho online. Eu fiz um cursinho presencial com uma das pessoas mais sérias do Brasil, membro da União Europeia de Regressão. Então, o meu trabalho é muito sério.
E o meu trabalho é terapêutico. Meu trabalho não é para sanar nenhuma curiosidade, porque isso não teria função terapêutica nenhuma. Eu saber que a minha mãe me matou na outra vida só vai fazer eu sentir mais raiva dela. Eu saber que meu irmão, que eu já não me dou bem, não estou falando dos meus, tá? Que dos meus, graças a Deus, eu me dou bem. Mas estou falando de terceiras pessoas. Eu saber que o meu irmão, que eu não me dou bem, foi alguém que eu já matei em outra vida, vai ajudar em quê? A eu ter mais ranço. Por que que eu quero que você me traga um tema? Porque desse tema eu vou espremer você igual se espreme uma laranja e vou tirar todo o suco de você para achar em você onde está o problema, para achar o traço de caráter que você tem que faz com que você repita esses padrões nessa vida. Com esse suquinho que eu vou tirar de você, a gente vai fazer uma regressão. Eu vou induzir você, através de algumas frases, a voltar em uma vida, uma única vida. A principal, a que te trouxe mais dor. Então eu não quero olhar um monte. Nem quero, eu nem deixo. Eu faço você voltar. Se você começar a pular, eu vou fazer você voltar para que a gente estava. Por quê? Porque eu vou te conduzir de uma forma que você vá para a vida mais importante com relação àquele tema. A origem. A gente vai para a origem. A gente vai direto ao ponto. E lá naquela vida, a gente vai fuçar, porque também você imagina, você viveu 80 anos. É um filme, né? Um filme de 2 horas não conta uma vida de 80 anos. Eu preciso ir nos pontos principais, onde vão me mostrar onde eu vou começar a fazer link com esse traço de personalidade que você tem, que eu na anamnese conversei com você. Então não dá para ter um monte de tema. Porque você imagina que cada vida que você viveu, que seja de 20 anos, que antigamente a gente vivia 20, 30 anos, morria cedo, morria de infecção intestinal, não tinha geladeira, não tinha Floratil, não tinha Xantinon. A gente morria de qualquer coisa. Mesmo assim, 20 anos é muita vida, né? Nasceu, teve trauma de infância. Então, por isso que precisa de tema. Tanto na constelação, porque você tem muita vida. Quando você vem constelar comigo, quanta vida que você tem? 30, 20, que você tem 20 anos, você vem constelar comigo. Você tem 20 anos de história. E os teus antepassados? Que eu tenho que olhar. Eu primeiro olho pai e mãe, tá? Depois vou e vó. Os outros eu nem mexo normalmente. Eu vou mexer nos outros quando a pessoa está em terapia comigo há muito tempo, que a gente já olhou para tudo que é lugar no campo e que tem coisa lá atrás que a gente precisa olhar. Mas, Catê, o seu jeito não é que o Bert Hellinger ensinou. Não, mas a minha base é. A minha base é. Então eu procuro ir no essencial. O que Bert Hellinger ensinou? Que o essencial é simples. Gente, tinha a constelação do Bert Hellinger que durava 1 minuto. Ele perguntava uma coisa para a pessoa respondia, ele perguntava a outra, acabou. Tinha pessoas que ele não constelavam. Eu já vi professor meu devolvendo dinheiro em workshop, porque ele falava assim, qual é a pergunta que você tem para me falar? E a pessoa, nananana. Eu não quero saber a história, eu quero saber a pergunta. O que você veio saber aqui? A pessoa, de novo, ó, vou perguntar de novo. Qual é a sua pergunta? Qual é o seu tema? Ah, porque, ó, eu vou devolver esse teu dinheiro, você não está pronta para a solução. Você não veio buscar solução aqui. Porque o Bert Hellinger ensina que a pessoa que está no papapá contando historinha, explicação e justificativa, ela está buscando um aliado, ela não quer a solução. Muitas vezes eu constelo essa pessoa se mostra aberta durante toda a anamnese e no final eu percebo, eu me engano também às vezes, e no final eu percebo que a constelação, ela não digeriu aquilo. Mesmo assim, ela teve algum ganho, tá? Não foi o dinheiro 100% jogado fora, porque aquilo fica martelando na cabeça dela dali, mas ela não toma de canudinho, ela não chupa a constelação, como eu falo, pega um canudinho que nem se saboreia um sorvete. A pessoa não faz isso. Com a regressão,
Quando a pessoa vem com essa expectativa de querer saber se o meu pai me matou na outra vida, se a minha mãe me matou na outra vida, ela também não toma o que a regressão veio dar. O que a regressão vem dar para você é: vamos quebrar este ciclo, vamos quebrar este traço de personalidade que você tem, que está te trazendo resultados dolorosos. Vamos olhar para esse 50% de responsabilidade que você tem em tudo que acontece na sua vida e ver como que a gente pode mudar esse 50%? É por isso que tem tema, tá? Algumas pessoas, elas espontaneamente veem: ai, tô vendo uma pessoa, mas eu sei que é minha mãe. Tá tudo bem. Se isso veio, porque assim, pensa assim, nós somos uma consciência que está habitando um corpo. Essa consciência sabe tudo. Registros acásticos. Se você não sabe o que é registro acástico, imagina que tem uma biblioteca infinita, que nessa biblioteca tem livros de tudo que já aconteceu com todas as pessoas, de todos os ensinamentos da humanidade, de todas as histórias, de todas as invenções, tudo, absolutamente toda a história do mundo, a nossa, de todas as nossas vidas, a dos outros e a de todas as vidas dos outros. Tudo está nessa biblioteca. Isso é um registro acástico. Então, quando você encarna aqui, a sua consciência, ela traz essas informações acásticas, essas informações que você traz de outra vida. Só que a sua consciência, ela não precisa delas para estar aqui. Aqui é um avatar que está aqui na Matrix, vivendo na Matrix, porque tem que passar por isso aqui. Tua consciência está expandida. É por isso que a gente fala, é só acessar o seu eu superior, acessa seu vórtex, vamos fazer exercício, vamos fazer puxão de energia, vem participar da mentoria. Exatamente para quê? Para acessar esse eu que tudo sabe, tudo vê, esse eu que já sabe, esse eu sou que é você. Vou fazer uma regressão, eu só tô acessando um negocinho que está lá. E que você não precisa saber. Mas a gente vai saber o essencial. Por quê? O essencial é simples. A gente não precisa de muita firula para fazer regressão. E se você achar um terapeuta que vai fazer regressão para sanar as suas curiosidades, veja onde ele se formou. Veja onde ele estudou. Porque assim, não é um cursinho de internet que vai formar um terapeuta de vidas passadas, tá? Isso é um trabalho muito sério. Por isso que eu gosto que a pessoa constele primeiro, porque primeiro eu olho aqui agora. Você resolveu aqui agora, entre aspas, né, referente àquele tema, KT, referente àquele tema de constelação, tá tudo bem. A pessoa fala assim, mas eu já constelei com outras pessoas, mas não constelou comigo. A minha constelação é diferente de todas as outras. Por quê, KT? Porque eu fiz vários cursos com várias pessoas diferentes para ter a minha formação, e eu sou psicóloga há 30 anos. Então é diferente uma constelação de uma pessoa que tem, eu já fiz até aula com pessoas que vêm do mundo do marketing e se tornam consteladores. Ela não tem a mesma formação que eu tenho uma base, então atrás do que eu aprendi aqui em cima, tenho que estar aqui embaixo, e bem ou mal eu uso na anamnese. Eu uso para trazer muitos insights para vocês. Então, eu gosto que constele comigo antes para olhar para coisas que talvez você não olhou em outras constelações, para me conhecer, para conhecer esse setting terapêutico, microfone, som, barulho de rua, barulho de ventilador, a sua casa, o seu barulho, eu ter a segurança que ninguém vai ficar entrando para pegar não sei o que no seu quarto enquanto você está numa regressão. Para eu ter segurança que você não vai fazer uma regressão andando com o telefone para lá e para cá. Por quê? Porque se você estivesse no meu consultório, eu não tenho consultório físico hoje, tá? Mas se você estivesse no meu consultório, eu estaria com um ambiente
controlado, eu não ia deixar, se tocasse a campainha eu não ia atender. Por esse motivo, eu peço para que venha primeiro constelar comigo, para me conhecer o set, olhar talvez por um ângulo. Às vezes você quer fazer uma regressão de coisa que não precisa fazer a regressão, que uma constelação vai te dar a solução, e você quer a regressão só por curiosidade. Quem me conhece sabe que eu não sou mercenária. Se eu fosse mercenária, todo mundo que eu constelava ia falar assim, ó, você tem que fazer terapia comigo, porque a minha técnica que vai te ajudar. É raro eu falar isso para uma pessoa. Normalmente eu falo, você tem que fazer terapia com tal técnica, com tal técnica. Às vezes eu não tenho nem pessoas para indicar. Normalmente eu nem tenho pessoas para indicar. Eu tenho a mãe da Nick, a Sônia Forlaneto, que é minha amiga, que é psicanalista. Falo, você precisa de comportamental. Você faz? Não faço. É a base da faculdade, Qualquer psicólogo sabe, mas eu não tenho especialização. Eu sei técnicas, aprendi na faculdade, uso algumas coisas nos meus atendimentos. A gente usa um pouco de cada, usa um pouquinho de psicanálise, do pouco que aprendi na faculdade, dos livros que eu li da Karen Horney. Então, assim, eu tenho meu acástico para trabalhar e eu uso isso para constelar. Então, muitas vezes eu falo para a pessoa, não vem fazer regressão não. Quantas vezes? Quantas pessoas já ouviram falar isso? Eu podia, né, ganhar mais dinheiro e falar, vamos fazer a regressão para olhar. Eu só falo quando eu vejo que precisa. Então, é por isso que eu peço um tema. É por isso que eu prefiro que você faça uma constelação antes de fazer a regressão. Algumas pessoas têm muita facilidade de regredir. Pessoas que estão acostumadas a tomar ayahuasca, pessoas do Daime, pessoas que meditam. Essas pessoas, elas estão muito acostumadas também com esse ambiente virtual de atendimento. Então, eu me sinto mais segura de fazer uma primeira regressão com uma pessoa que já vem com esse preparo. Por quê, gente? Porque já aconteceu da pessoa pagar a regressão e ela não conseguir fazer a regressão. E eu não devolvo o dinheiro. Porque eu estava disponível lá, eu estava no horário lá, eu conduzo de um outro jeito para ela ter um nível de consciência, passo um exercício para ela fazer em casa, para ela ter um nível de consciência, mas a sessão está feita. Então, se você vem com esse preparo e me conhecendo, a gente já tem um rapport importante. Boa conexão de Wi-Fi, de preferência não faça pelo computador, não grava. Tem consteladores que nem deixam, tá? Eu não ligo, se quiser gravar, eu não ligo, mas pelo computador é ruim, fica pequenininho para eu ver, a interação é ruim. Sai dessa necessidade de querer gravar para ver depois, não é mapa astral que você vai ter o mesmo a vida inteira. É um momento, perde momento e outra coisa. Depois você vai querer ver a constelação e a regressão com o olhar cartesiano. Aqui, ó. E não é isso. A emoção está no momento, tá? Então, assim, eu preciso que você esteja com sinal de Wi-Fi bom, pagamento antecipado. Eu não reservo horário sem pagamento, porque eu já cansei de fazer isso. No começo, a pessoa desmarcar de última hora e eu não dá tempo de encaixar ninguém, aí eu perco dinheiro. É igual manicure. Você desmarca a sua manicure em cima da hora, você está prejudicando ela, não faça isso. Porque ela deixou de agendar alguém para agendar você. Cancelamento de sessão, adiamento. 24 horas de antecedência, a gente remarca, tá? Eu nunca tive, em todos esses anos nessa indústria vital, nunca tive um cancelamento. Eu quero cancelar, não quero fazer mais. Mas, se precisar, me avise com 48 horas de antecedência, tá? Preciso que você esteja no lugar com claridade, que você não fique se mexendo, que você venha com um tema. Eu com você, a gente vai deschavar esse tema, mas eu preciso que você venha com um tema, porque você não tem como olhar tudo de uma vida de 20, 30, 40 anos. Que você não seja interrompido, que você não esteja num lugar onde você está preocupado com o que os outros estão pensando. Tem gente ouvindo, eu vou falar baixo. Isso atrapalha tanto, muito. Então, assim, veja uma hora que você vai estar tranquilo, que ninguém vai te incomodar,
que você vai estar perto do molde, ou que você vai estar com um sinal muito bom para não cair, que você vai ter um lugar para apoiar o seu celular para que eu possa ver seu rosto. Na regressão, você vai deitar ou vai se reclinar numa poltrona, mas eu preciso ver os seus olhos, eu tenho que ver no mínimo os seus olhos. Se eu puder ver seu corpo daqui para cima, melhor. Por quê? Porque eu preciso ver as suas reações do que está acontecendo. E o seu olho é muito importante para eu saber o nível de ampliação de consciência que você tá? Pelo seu olho eu percebo. Então, no computador, fica distante para eu olhar. Bom sinal de Wi-Fi, luminosidade, não ficar andando. Imagina que você vai estar no meu consultório. Vai ter barulho da rua, do ventilador, da sua rua, do ventilador, do cachorro, da sua vizinha. A gente vai se abstrair de tudo isso para focar na gente. Mas é diferente de alguém bater na tua porta. Mãe, cadê minha toalha? É diferente. Né? Aqui não vai acontecer. Eu quero que não aconteça isso na sua casa, tá? Pagamento antecipado para reservar horário. Tanto na constelação quanto na regressão, eu dirijo a anamnese. Não é uma sessão de terapia que você vai falar, e o terapeuta vai falar, deu 50 minutos, acabou sua sessão. Não é assim, tá? Eu preciso dirigir as perguntas para eu poder montar a constelação, para eu poder montar a regressão. Então, eu sou obrigada a te cortar, a falar, agora a gente não fala mais, porque essas histórias me atrapalham, só me confundem. Confundem a minha cabeça. Para vocês terem uma ideia, o Bert Hellinger não deixava a pessoa contar história de jeito nenhum. Ele falava, não, eu quero saber. Tira a nossa neutralidade. Além de confundir, tá? Cronologicamente, tira a nossa neutralidade. A gente acaba tendo tendências sem querer, sem perceber. Né? Que é o que acontece quando o narcisista vem, que aquele chaveco, tudo. E se o terapeuta não tem o filigrana, ele não pega isso. E às vezes já aconteceu comigo de eu pegar só no final da sessão. Então, entenda que não é nada pessoal, que eu vou te cortar, porque eu não quero saber de historinha, eu quero de respostas objetivas, eu quero saber do seu comportamento, do seu sentimento, das suas sensações físicas, de uma forma muito objetiva, para que eu possa fazer regressão. Se for constelação, eu quero saber da história do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, mas assim, sobre o relacionamento deles, sobre como eles funcionavam com dinheiro, respostas bem objetivas, exatamente para que a gente tenha dinamismo e não ultrapasse o tempo das sessões. Porque se ultrapassar o tempo das sessões, eu também cobro um valor adicional. E muitas vezes a gente nem consegue ultrapassar esse tempo, porque tem outras pessoas para atender. Último recado que eu preciso dar. Minha agenda normalmente é aberta só à noite e eventualmente aos sábados pela manhã. Eu não atendo durante o dia com regressão e com constelação. Eu atendo quem é de terapia, que é atendimento de 50 minutos. Então, antes de pagar, vem alinhar comigo o seu horário. Às vezes você mora em outro país, é outro fuso, e a gente tenta se alinhar, se adaptar. Eu vejo como eu consigo fazer algum encaixe, tá? Mas eu quero que você saiba que normalmente esse horário, 6h30, 7 horas, depende do fuso horário, às 8 horas da noite, de sábado às 10 da manhã ou ao meio-dia. Esses são os horários que eu tenho aberto. Ah, mas Catê, eu quero de manhã. Eu não atendo de manhã, nenhum dia da semana. Eu não tenho agenda de manhã aberta, tá? Eu atendo algumas pessoas no período da tarde de terapia. Sim, eu só atendo fora do horário quando são casos muito específicos, que a pessoa está em outro país, ela trabalha de noite, só tem um horário de manhã muito específicos, tá? Se não, não insista, por favor. Não ultrapasse o limite que eu estou colocando para você. E é muito importante que você tenha esse limite, tanto comigo quanto com outras pessoas. Você conheceu bastante de mim, bastante do meu jeito. Hoje a minha voz está muito ruim, porque está muito calor, ar-condicionado,
calor, ar-condicionado, calor, acabou com a minha voz. Mas essa sou eu, esse é meu setting terapêutico, essa é minha voz, esse é o meu jeito de trabalhar. E eu quero que você saiba que você vai ser muito acolhida na sua entrevista. Mesmo que eu dirija ela. Quem já passou comigo sabe. E se você já passou comigo e está vendo esse vídeo, comenta aqui. Para que as pessoas que estão assistindo não fiquem com medo. Tá? Te espero. Gratidão. Beijo da Catê. Namastê.